Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Agora a gente vai concluir finalmente essa unidade 2, tá? Eu gostaria apenas de agradecer você que está assistindo esse curso até agora, é um curso que realmente ele dá bastante trabalho fazer, tá? Então hoje a gente vai estar fazendo esse exemplo 3. Ele é um exemplo extenso, então eu já deixei ele previamente anotado aqui, e a gente vai fazer ele hoje. Vou explicar brevemente como que o exemplo funciona, tá bem, pessoal? E aí a gente vai fazê-lo, tá? Mas o que que é o intuito, né? O objetivo desse exemplo é a gente conseguir, pela primeira vez, dimensionar a armadura ativa, tá, de uma viga. Essa viga é uma viga que a gente já havia dimensionado no último exemplo, exemplo número 1, tá? A gente dimensionou ela como sendo uma viga simplesmente armada, tá bem? Então aqui, o exemplo 3 ele fala o seguinte, exemplo 3 na unidade, tá bem? Mas que nós já fizemos aqui no canal, esse é o exemplo número 2, tá bem? Bom, então tem aqui, dimensionar a quantidade de cordoalhas de 2,7 milímetros, tá? Então um exemplo já deu esse diâmetro pra gente, para uma viga retangular bem apoiada com 10 metros de vão, tá? Verifique as tensões para as combinações de concreto protendido, pré-dimensione e detalhe o cabo, tudo bem? Então aqui o que ele dá pra gente no exercício já? Ele dá o FCK de 30 MPa, tá? Ele informa aqui que as aplicações das forças de proteção ocorrerão numa idade de 10 dias, tá? O tipo de cimento adotado é um CP3. Essas informações, pessoal, são todas, primeiro, ou definidas pelo projetista, tá bem? Ou impostas de projeto. Por exemplo, na sua região a gente só tem esse tipo de cimento. Tá? Ou a gente contratou a equipe de proteção para estar em tal dia na obra, por exemplo. Tá? Então, com base nisso, você consegue fazer os cálculos. Tá? A viga tem já 10 metros de vão, é uma viga simplesmente apoiada, beleza? A classe de agressividade ambiental é 2, o que nos dá que é um cobrimento de 30 milímetros. Tá? Adotar para o limite da compressão 60% do FCK e para o limite de tração 1,2 do FCTM. A gente já vai falar isso mais para frente. A aplicação aqui é um edifício residencial. Tudo bem? Então aqui ele Φ0, né? Para a combinação do estado limite útil, mas é 0,5. O Φ1 e o Φ2 para a combinação de estado limite serviço é 0,4 e 0,3. Tá bem? A altura da viga 40, a largura da viga 40. E aqui as características que nós definimos no exemplo, tá? Mas o projetista geralmente define. É um CP 190, relaxação normal. O diâmetro já foi dado, 12,7. A área de proteção já tiramos lá do slide 1,009 centímetros quadrados. E aqui o diâmetro nominal 15 milímetros do cabo, tá bem? Não da cordoalha. As cordoalhas serão engraxadas, o que faz sentido para a viga residencial. E adotar perdas, tá? De 25%. Isso aqui nós iremos falar na próxima unidade, tá bem? Mas aqui ele já nos dá basicamente, ó, tem 25% de perdas totais. Significa o quê, professor? Que dessas totais, 10% são perdas imediatas, que é relativamente alto para uma cordoalha engraxada, geralmente é de 5%, tá? E para as progressivas, né, ou seja, aquelas diferidas a longo prazo, é de 15%. Isso aqui, pessoal, a gente só consegue definir uma vez que a gente já tem o detalhamento do cabo. Se a gente não tem um detalhamento no cabo, a gente não consegue saber, tá? Então, geralmente a gente assume um valor inicial, tudo bem? Depois que nós fazemos as verificações, definimos uma geometria de cabo, a gente volta para reverificar esse valor, tá bem? E aqui ele deu um Y0 de 5,25 centímetros. Já vou explicar o que é isso, tá? Aqui eu fiz um esquema gráfico da nossa... Perdão, pessoal, acho que travou aqui. Pronto. Aqui eu fiz já um esquema gráfico da nossa viga, tá bem? Então aqui ela é uma viga simétrica biapoiada. Isso é importante, pessoal, por quê, né? Se é uma viga com simetria, isso nos ajuda bastante, porque basicamente você precisa só verificar a metade do vão, tá bem? Então quando a gente tem um cabo definido e tal, geralmente a gente faz as verificações de tensões para cada metro. Então para o primeiro metro da viga a gente faz as verificações para o segundo, terceiro, quarto, etc, até chegar no centro dela, onde você vai ter o quê? A região de maior momento, tá? Isso é uma etapa complicada, a gente não vai fazer isso tudo nessa aula de hoje. Nos programas computacionais nós geralmente fazemos, tá? É mais ou menos automatizado, mas por isso que nós temos planilhas, tá? Então na próxima aula gravada eu vou mostrar para vocês como que funciona a nossa planilha, tá? Bom, o que é esse Y0, tá, pessoal? Só para deixar aqui claro. Aqui tem a nossa geometria da viga, tá? Uma viga quadrada de 40 por 40. O Y0 ele seria a distância, tá? Do centro da sua armadura ativa até o
final do concreto, tá? Num problema convencional, o que que a gente tem? A gente tem uma armadura passiva, tá bem? Definidos como AS, e uma armadura ativa, definidos como AP. A armadura ativa geralmente vai por dentro daquela nossa gaiola metálica, tá? Então, geralmente a armadura ativa está um pouco acima da armadura passiva. Nesse exercício, particularmente, quando a gente vai calcular o y0, a gente tem que pegar basicamente a distância da armadura ativa até o final dela, que é o que a gente chama de D1, e a gente soma lá uma distância entre a armadura ativa e a passiva. Isso para que a gente tenha uma boa prática de concretagem, tá? Nesse exercício a gente não vai falar disso porque a gente não vai detalhar a armadura ativa também, tá? Quer dizer, a gente não vai detalhar a armadura passiva, desculpa. A gente só vai detalhar a armadura ativa, então o exercício já deu pra gente essa distância aqui, né? Se você for fazer pelo cálculo geralmente que a gente faz, no detalhamento de projeto, tem que ser somada essa parte aqui. Mas por hora eu vou ignorar isso daqui, eu só vou assumir que isso daqui é 5,25, tá? Para a gente ter menos problemas, para a gente calcular aqui a excentricidade máxima, tá? Porque esse que é o objetivo, tá? Então, vamos avançar nessa nossa etapa aqui também. Bom, a primeira coisa que nós fazemos, pessoal, num projeto desse, é, primeira parte, determinar as propriedades da seção, tá? Quando a gente fala de determinar as propriedades da seção, são as propriedades geométricas, tá? Como ela é uma viga quadrada, isso aqui nos facilita bastante, tá? Então a gente não vai ter muita dificuldade disso. Se for uma viga de seção T, a recomendação é que você tenha uma planilha Excel, tá? Que isso facilita bastante. Reduz muito os cálculos manuais, tá bem? Então o que a gente sabe, né? A nossa seção é uma seção de 40 por 40, deixa eu anotar aqui. Então eu vou deixar tudo aqui em centímetros, tá bem? Mas se você quiser calcular tudo em metro, pode, não tem problema. Eu vou fazer das duas formas para ficar facilitado, tá bem? Então aqui a nossa largura é 40, a nossa altura é 40. Então a nossa área total aqui vai dar em torno de 1.600 centímetros quadrados. Quiser transformar isso aqui para metro quadrado, você divide por, aqui é 10 menos 2, ao quadrado 10 menos 4, tá? Então só dividir aí por 10.000, então vai dar 0,16 metros quadrados, tá bem? A inércia da peça, pessoal, é VH ao terceiro sobre 12, tá? Então é 40 vezes 40 é a terceira, né? Dividido por 12. Tá bem? Isso aqui vai dar uma inércia de 213.333. Tá bem? Centímetros a quarta. Passando para metro, vai dar 2,133 vezes 10 a menos 3 metros quartos. Tá bem? Lembrando que aqui é centímetro 10 menos 2, a quarta multiplicar por 10 a menos 8. Por isso que está dando esse valor baixo, né? O y superior, pessoal, e o y inferior serão basicamente as divisões até a posição da linha neutra da peça, tá bem? Então essa seria basicamente a distância do centro de massa da peça até a fibra mais externa, né, na parte superior, ou até a fibra mais interna. Como a seção ela é simétrica, ela é retangular, ela é igual, tudo bem? Então o y superior vai ser igual ao y inferior. Dividir então vai ser a altura da peça dividido por 2. Tá, então temos 40 dividido por 2, e aqui vai dar 20 centímetros. Beleza? Ou 0,2 metro. E por último, né, o nosso módulo resistente, pessoal, ele sempre vai ser a inércia dividido por esse y, né? Vou deixar aqui só anotado como sendo y. Tudo bem? Como, novamente, a seção ela é simétrica, tanto o módulo resistente superior vai ser igual ao módulo resistente inferior. Então, calculando, né, vai ser aqui, deixar tudo primeiro em centímetro, depois a gente passa para metro. 213.033 dividido ali por 20. Isso aqui vai dar em torno de 10.666,6 centímetros a terceira. Terceira por quê, professor? Isso daqui está em centímetros a quarta e esse colega está em centímetros. Então sai centímetros a terceira. Tá bem? Passando aqui vai dar 0,01066. Tudo bem? Aqui vai ser metros a terceira. Tá? Metro a terceira, pessoal. Beleza. Então, pessoal, observe. Esses valores, gente, eles são valores relativamente chatos, tá? De você calcular manualmente. Por isso que é muito importante a gente ter uma planilha. Bom, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, pessoal, é o seguinte. Determinação das tensões. Essa parte aqui é uma parte muito importante. Nesse caso, pessoal, a gente vai fazer a determinação na seção crítica.
aquilo que a gente faz no concreto armado vai ser exatamente o que a gente vai fazer aqui. A gente pega lá, basicamente, dimensiona a armadura para aquela seção mais crítica, tá bem? Então, vamos fazer aqui. A primeira parte que a gente calcula, pessoal, é o peso próprio da viga. Geralmente, para as peças de concreto protendido e concreto armado, são os maiores pesos. Então, o peso próprio, geralmente, a gente atribui de 1. E para seções retangulares, para qualquer seção, vai ser basicamente a área da seção, tudo bem? Vezes o nosso peso específico, ou a densidade, né, que a gente chama, tá bem? Aqui é a densidade do concreto. O peso específico a gente já viu. Do concreto é 2.500 kg por metro cúbico, ou 25 kN por metro cúbico, tá? Vamos deixar aqui todas as unidades, pessoal, é importante destacar em kN metro, tá bem? Se você quiser trabalhar quilômetro centímetro, fica à vontade, não tem problema. A área da seção a gente viu ali em cima, né, do 0,16. Vou deixar aqui em metro quadrado. O peso específico do concreto, como a gente falou, né, ele é 25, né? 25 kN por metro cúbico. Perfeito? Então, o valor daqui do peso próprio, para transformar em carga linear, vai dar aproximadamente 4 kN por metro. Tá? Ou seja, essa viga, ela pesa em torno de 400 kg, né, por metro. Tá bem? Tranquilo? Bom, como que a gente calcula agora as tensões? A gente precisa, para calcular as tensões, os valores dos momentos, né, professor? É aquilo que a gente viu lá, né, na nossa unidade 1, tá? A gente precisa determinar os momentos, tá? Para depois dividir pelo módulo resistente, né, com aquela equaçãozinha, para calcular as tensões. Então, vamos fazer isso já agora, né, mais fácil. Então, aqui, o que a gente sabe, né? O momento da nossa viga, que é uma viga biapoiada, ele vai ser sempre o quê? Que é L ao quadrado sobre 8, tá? Eu já deixei aqui em cima identificado para vocês, ó. Tá? Então, o momento de qualquer carga, né? Que é L ao quadrado sobre 8. Tudo bem? Se for uma viga hiperestática, aí são outros cálculos que a gente tem que adotar, né? Aí você já viu isso na matéria de teoria das estruturas, não vale a pena a gente comentar aqui. Então, aqui vai ser a nossa carga FG1 vezes, esse aqui seria o quê, né? O L ao quadrado dividido por 8. O F1 a gente já calculou agora, deu 4. O L, a nossa peça, tem 10 metros, dividido por 8. Isso aqui, pessoal, vai dar em torno de 50 kN metro. Tudo bem? Bom, a sobrecarga e a carga variável, pessoal, o exercício já havia nos dado. Deixa eu verificar aqui em cima. Tá bem? Então, ele já deu aqui, ó. A nossa carga, sobrecarga, 8 kN por metro. E a carga acidental, tá? Ou variável, 4 kN por metro. Tudo bem? Então, ele já deu isso pra gente aqui. Então, a nossa carga total que vai estar aqui na viga, ela vai ser um somatório do peso próprio, da nossa sobrecarga e nossa carga variável. Tudo bem? Então, bom, vamos terminar aqui. Então tá aqui, isso aqui já foi dado. Então, a sobrecarga 8 já foi dado, carga acidental 4 já foi dado também. Tudo bem? Calculando os momentos de cada uma, vai ser 8 vezes 10 ao quadrado dividido por 8. Isso daqui vai dar 10. 10 não, né, professor? Isso daqui vai dar 100, né? Corta, dá 100. Kilonewton por metro, né? Aqui são 4, aqui é 8, né? Então, 2 vezes isso, né? Fácil de calcular. O outro também é 4, né? Então, naturalmente, vai dar 50, né? Nós vamos deixar aqui escrito 4 vezes 10 ao quadrado, dividido por 8. 50 kN por metro, beleza? Eu vou interromper essa gravação para a gente não ficar um vídeo tão extenso, né? Que vocês acabam não acompanhando.